é que o dog ele precisa ter um canil. O dog ele precisa ter um lugar de descanso. O Baruque, por exemplo, eu deixo ele fazendo guarda no quintal. E ele tem a casa dele. Ele não vai para a casa dele descansar. Ele está fazendo a guarda no quintal. E quando ele não está em movimentação, ele está próximo à porta, próximo à janela. Mesmo à noite, mesmo quando está chovendo, mesmo quando está frio, mesmo quando está na madrugada, ele não vai para casa dele. Ele fica de guarda ali na entrada da casa ou na janela. Ele percebe mais ou menos onde eu estou e ele fica ali fazendo a guarda. E está sempre indo no portão, na entrada da casa, fazer guarda. E ao redor da casa, barulhos e coisas semelhantes. Então, ele está sempre em guarda. Ele não descansa. E eu percebendo isso, à noite, saindo, na madrugada, ele deitado ali na porta de casa, ou perto da janela, ou num ponto estratégico, mas ele não vai para a casa dele. E eu comecei a ficar preocupado com isso. E eu notei que quando eu coloco ele, que ainda não é o canil, que eu estou em projeto de construção lá em casa, então eu estou analisando aí onde realmente vai ser o canil e etc. Então eu fiz um lugar provisório, coloquei a casa dele e coloquei uma corrente longa. Então quando eu prendi ele, ali deixando ele próximo da casa dele, aí ele entra para dentro da casa e descansa. Então é o momento dele descansar. Da mesma maneira, o dog ele precisa estar descansado, ele precisa estar numa condição para que ele possa ter uma boa performance, caso ele precise entrar em combate, seja em qual contexto de adversidade a qual surgirem. E a nossa alma, ela necessita também desse lugar de repouso. A nossa alma, ela necessita de um lugar de descanso. E o lugar de descanso, de repouso, de uma renovação, está em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Somente em Cristo a alma ela tem um descanso verdadeiro. Somente em Cristo você pode descansar a sua alma e ser renovado e ser restaurado para os combates do dia a dia, para as adversidades do dia a dia. Então, a nossa alma precisa de um lugar seguro, de repouso e descanso. Aqueles que tiverem Cristo como único Senhor e Salvador, não vai mais estar sujeito à morte, nem à morte física, nem à morte espiritual. Porque através de Cristo, como único Senhor e Salvador, terá vencido todas as coisas. Como Cristo venceu todas as coisas, ressuscitando ao terceiro dia, e agora não pode mais sofrer o dano da morte, porque Cristo, ele já venceu a morte. Venham a mim e eu lhes darei descanso. Todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente. E deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para suas almas. Pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 29. Então os dois homens de Emaús contaram sua história, como Jesus tinha aparecido quando estava caminhando pela estrada,
e como eles o haviam reconhecido na hora em que partiu o pão. E bem quando eles estavam contando isso, o próprio Jesus de repente achou-se ali entre eles e os cumprimentou. Mas o grupo ficou muito assustado, pensando que estava vendo um espírito. Por que estão com medo? Perguntou ele. Por que duvidam que seja eu mesmo? Olhem para as minhas mãos. Olhem para os meus pés. Vocês podem ver que sou eu mesmo. Toquem em mim e verifiquem que eu não sou um espírito, pois espíritos não têm corpo, como estão vendo que eu tenho. Assim falando, ele estendeu as mãos para eles verem os sinais dos pregos e mostrou-lhe os pés com as feridas. Eles ainda ficaram admirados, cheios de alegria e de dúvida. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhes deram um pedaço de peixe assado e ele o comeu diante de todos. Então Jesus disse: quando eu estava antes com vocês, não se lembram de eu ter falado que todas as coisas que estão escritas ao meu respeito por Moisés, pelos profetas e nos salmos deveriam se cumprir? Assim, abriu-lhes as mentes para que entendesse as escrituras e disse: sim, estava escrito há muito tempo que o Messias devia sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Também estava escrito que deveria ser levado de Jerusalém a todas as nações esta mensagem de salvação. Existe perdão de pecados para todos os que se voltam para mim. Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao 47. E boa meditação das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.